Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade a um assunto glorioso, que é o milênio. Nós estamos falando sobre o caráter, algumas características que tem esse reino milenar. Já falamos sobre a, a santidade, a justiça de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a obediência, que o reino milenial ele tem esse caráter espiritual de obediência, que é um princípio eterno. Então, meus queridos, uma das características, além da santidade, da justiça, o reino de Deus ele é caracterizado justamente pela obediência. Então, se você observar, esse foi um propósito essencial, que Deus estabeleceu no reino, no seu reino aqui na terra, na sua criação, que o homem pudesse obedecer, ter uma obediência completa e voluntária diante dele. Não só o homem, mas toda a sua descendência. Então foi por isso que Deus colocou o quê? Colocou um teste de obediência na vida do homem. Está lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 16 e 17. Então, a árvore que foi colocada para teste de obediência estava ali para provar o homem a sua fidelidade e a sua obediência. Diz assim, 2,16 de Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então observe que lamentavelmente o homem desobedeceu e nós temos aí nesse processo aí de restauração, de redenção. E eu louvo a Deus que Cristo Jesus, ele já cumpriu esta obra de redenção. Então, após o homem ele desobedecer, nós vimos que Deus não abriu mão do seu propósito. Então, Deus ele estabeleceu um plano a qual pudesse trazer todas as coisas à sua sujeição. É por isso que Paulo, quando escreve ali a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 9 e 10, ele diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, o plano salvífico, o plano da redenção, que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos para justamente trazer essa reconciliação, congregar todas as coisas em Cristo. E após essa redenção, com certeza a obediência completa será restabelecida. Também o escritor aos Hebreus, ele confirma essa palavra, de resgate, que Deus vai restabelecer, ele vai congregar todas as coisas, trazer a sujeição novamente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 9, a parte A diz assim, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, em Cristo Jesus, Deus ele está reconciliando as coisas que estão nos céus e também aqui na terra. Inclusive, a aliança que Deus fez com o homem, a comunhão com o homem. Há 3 tipos de redenção. A primeira redenção é a da alma, que Cristo já estabeleceu. A segunda será do corpo, quando Cristo ele arrebatar a igreja. E a terceira, justamente, o milênio, onde toda a natureza, as pessoas que seguiram a Cristo, irão voltar a uma plena obediência ao Senhor. Agora, por que será que no milênio as pessoas terão realmente esta facilidade, principalmente em Israel, de obedecer a Deus, de viver uma plena paz? Então, o cumprimento da vontade de Deus no milênio será muito facilitado por vários motivos, entendeu? O primeiro motivo é que pelo cumprimento da nova aliança. Então, Israel vai experimentar um novo coração, uma nova mente, para que ele possa abrigar a lei de Deus no seu interior. Então, Jeremias, ele profetizou isso. Até mesmo Ezequiel diz que Deus vai tirar o coração de pedra
e colocar o coração de carne, e colocaria sobre Israel o seu Espírito Santo. Mas Jeremias, capítulo 31, e o versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Israel vai obedecer completamente ao Senhor nessa era milenar. A segunda razão porque vai ter uma plena obediência é que o Espírito Santo, como já falei, será derramado sobre toda a carne. Então, conforme Jeremias que nós já lemos, 31 e 33 e 34, mas se você observar, Joel também fala a respeito dessa profecia, Joel 2, 28 a 39, porque essa profecia ela vai se cumprir cabalmente no milênio. Agora, se você observar Ezequiel, esse versículo eu vou ler, Ezequiel 36, de Ezequiel, vamos ler do versículo de número 25, melhor, do 26, diz assim: e eu vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardarei os meus juízos, e os observeis. Os habitantes da terra que eu dei a vossos pais, e vós me serei por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das vossas árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons, e terei nojo em vós mesmos das vossas maldades, e das vossas abominações. Então, observe que Ezequiel, ele é bem claro nessa mudança, nessa nova geração, transformação que o povo de Israel, ele vai passar, não é isso? Então, o Espírito Santo, ele vai habitar, vai trabalhar, vai ensinar, vai encher a nação de Israel e também as pessoas que serão ali submissas no milênio, como as outras nações que adentrarão no milênio. Outro motivo que comprova a razão que terá realmente uma plena obediência no milênio é que o nosso adversário ele estará aprisionado. Então observe que no milênio Satanás ele é aprisionado, os ímpios serão eliminados e só vai entrar a nação de Israel e as nações que foram fiéis a Deus em ajudar a nação de Israel. Então, todo o sistema social, pecaminoso, religioso, econômico e político e satânico será eliminado, né? Liquidado no milênio. Não terá essa corrupção no milênio. É por isso que em Salmo, agora vou ler Salmos 39, 37, melhor dizendo, Salmos 37 e o versículo 9 e 10. Traz aí uma referência bíblica a respeito do milênio. 37, 9 e 10. Diz assim: porque os malfeitores serão desagarrados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá mais. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Então observe que no milênio essa profecia ela vai ser cumprida. Então haverá uma plena obediência por conta que a maldade, que a perversidade, que o sistema pecaminoso será aniquilado. Outra evidência clara a respeito dessa obediência, que a nação de Israel no milênio ela vai ver em plena unidade. Não haverá divisão, não haverá desunião entre a nação de Israel, né? Aquela questão de 12 tribos, né? Aquela divisão toda não haverá. Então,
o povo de Deus, Israel, estará realmente unido. Em Isaías 52, versículo 8, diz assim: Eis a voz dos teus atalaia, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar de Sião. Então, quando Cristo voltar em glória e livrar Israel, suplantar o de Cristo, falso profeta, amarrar o diabo, julgar as nações de Israel, quando implantar o milênio, a nação de Israel, né, que vai ver numa união, todos juntos verão o Senhor em Sião. E quem vai reinar é Cristo, juntamente com a igreja no milênio, que vai governar, liderar a nação de Israel. Outra evidência, né, é que o conhecimento vai ser universal do Senhor. Então não haverá ali oposição contra a vontade de Deus por causa da ignorância. Então as pessoas irão alcançar justamente o pleno conhecimento do Senhor. E por fim nós temos aí, né, essa última razão, né, que haverá uma plena submissão dos gentios àquela autoridade de Cristo. Então, os gentios no milênio, o que é gentio? São nações, pessoas que não faz parte da linhagem de Israel, mas porém eles vão adentrar no milênio porque foram realmente ter aliança com Israel, ajudar a Israel na grande tribulação. Vamos ler Salmo de número 22 e o versículo de número 27 diz assim: Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Então, observe que no milênio, não haverá nação no milênio que não vá adorar a Deus, não vá ser submissa a Deus. Haverá uma total submissão ao reino, né, teocrático de Cristo. Versículo 28. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Agora me lembrei do Salmo 46, e eu acredito que esse Salmo 46 irá também ter esse cumprimento profético, justamente no milênio. Versículo de número 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, no milênio, nós teremos aí, irmãos, essa submissão das nações gentílicas servindo a Cristo Jesus. E para fecharmos, ler Malaquias, capítulo 1, o último profeta, né, do Antigo Testamento. Malaquias 1 e 11 diz assim: Mas, desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Malaquias também, ele traz a profecia bíblica aí apontando que no milênio vai ter aí uma obediência perfeita, né, e que será manifestado aí no reino de Cristo. Então, o reino de Cristo milenial tem esse caráter de obediência perfeita a Deus. Amém, meus queridos? Então, aprendemos aí a respeito desse caráter de obediência que terá aí o milênio, e mostramos aí algumas razões porque realmente no milênio vai ter uma plena obediência ao Senhor. Então, Deus vai ditar as leis através de Cristo e o povo irão obedecer, irão adorar, irão viver em plena obediência a Deus. E que o Espírito Santo será realmente essa força motriz também, como é hoje, nessa dispensação que nós estamos. Então, vamos orar a Deus para que nós possamos obedecer agora a Cristo, para ter direito a entrar neste reino. Alguns irão entrar para servir a Cristo, né? Não irão participar de alguns privilégios, como a igreja, mas nós agora obedecemos como igreja do Senhor para ter direito para reinar, governar e ter autoridade no milênio.
Ore comigo, Pai de amor, Santo Deus Jesus. Obrigado, Pai, por esta aula, Senhor. E que nós aprendemos que no milênio terá uma plena obediência. Que nós possamos obedecer agora a Ti e ter o privilégio de ser, ó Pai, quem sabe um governante, quem sabe, Deus, uma autoridade neste reino milenial. Pai bendito, é isso que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Uma boa aula para você, no nome de Jesus.